Ele é digno. Santo Ele é. Um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é santo. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare, Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Declarar, Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei mais uma vez.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com admiração eu canto louvores ao meu Deus. És tudo para mim e eu te Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com admiração és tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és dono e és Tu. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor.
Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ei. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare: confio em ti. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Senhor é nossa vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. No início, escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo
Jesus é razão de vivermos. Declare: creio que tu és a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem com a obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Do início a tua palavra, a tua palavra escondi, guardada em meu coração, Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Salmo 126, os 6 versos que eu quero ler. O texto também será projetado? Na lateral você conseguiu projetar?
Muito bem, então vamos lá. Salmo 126, os 6 versos desse salmo. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, meus irmãos? Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre o tema que estava ali na lateral, vivendo pela fé. Há um texto muito conhecido que trata desse assunto, lá em Hebreus capítulo 10, quando diz: mas o meu justo viverá pela fé. Romanos também fala desse texto: meu justo viverá pela fé. Por que a Bíblia trata desse assunto com tanta ênfase? Porque, na verdade, meus irmãos, a fé é um elemento indispensável na vida do cristão. Dela, na verdade, depende a nossa salvação. A Bíblia diz lá em Efésios que pela graça vocês são salvos por meio da fé. A fé também é o elemento que nos impede de recuar. É o elemento que nos impede de voltar atrás. É o elemento que nos impede também de voltar às velhas práticas e também nos impede de afastar da vontade de Deus. E é por isso que a Bíblia faz uma afirmação bem contundente lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz ainda que a fé é o firme fundamento, olha só, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, entendeu? A prova das coisas que não se vê, ou seja, a fé é a certeza de um mundo espiritual. E a certeza que há um Deus que cuida de todas essas coisas, que controla todas essas coisas, que governa tudo isso. E um Deus que realiza aquilo que Ele prometeu, que cumpre as suas promessas. E esse texto que eu disse, de Hebreus e também de Romanos, diz assim: o justo viverá pela sua fé. Mas o que é viver pela fé? Se você já entregou a sua vida a Jesus, se Ele é o seu Salvador e o seu Senhor, a Bíblia diz que você foi justificado por Ele. E sendo justificado, ou seja, tornando justo, Deus reserva para você um novo estilo de vida. Então, quando nós somos justificados, esse estilo de vida que nós precisamos viver. E nós não devemos viver de outra maneira, a não ser viver pela fé. Você pode até viver de outra maneira, mas não será a maneira de Deus. Porque quando nós vivemos pela fé, nós recebemos e vivemos o melhor de Deus. Olha só o que diz em 1 Coríntios sobre isso. Como está escrito: aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente jamais imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, meu irmão, você pode crer que Deus já preparou para você e tem preparado para você coisas que você nunca viu. E coisas também entre as quais você nunca ouviu. É o que a Bíblia diz. Porém, só que essas coisas não acontecem aleatoriamente. Elas não acontecem sem uma atitude, sem uma ação sua. E é por isso que é preciso viver pela fé. Então a pergunta volta: o que precisamos então fazer para viver por essa fé que a Bíblia aqui nos indica? E aí nós vamos então no texto que nós lemos aqui do Salmo 126. E a primeira lição que para viver pela fé, volte a sonhar. Olha que coisa mais simples, mas tão importante. A Bíblia diz aqui no verso 1 do texto que nós lemos: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, se você quer alicerçar a sua vida de fé e alinhar a sua vida com o Senhor e receber dele essa coisa nova, esse estilo de vida novo, uma das atitudes que precisa acontecer na sua vida, o que você precisa fazer, é voltar a sonhar. O que é voltar a sonhar?
Voltar a sonhar é, se você hoje está desempregado, é voltar a sonhar com o emprego. Se você quer ser um empreendedor, se esse é o seu desejo, sonhe com isso. Se você quer investir a sua vida em algum ministério, na igreja, sonhe com isso também. Se você parou os seus estudos, trancou a sua faculdade, sonhe em retornar. Se você está vivendo dificuldades financeiras, tem dívidas, sonhe em sair dessa situação. Isso que é sonhar. Algumas semanas, nós pregamos aqui a campanha sobre a vida de Neemias. E quando você olha para a vida do profeta Neemias, você vê nele um sonho. Primeiro você vê uma inquietação diante de uma notícia que a cidade de Jerusalém estava arrasada. Então nasce nele uma inquietação. Mas logo em seguida a inquietação nasceu um sonho de reconstrução. Um sonho que Deus colocou no seu coração. E com esse sonho no coração, ele começa a orar. E quando o sonho vem de Deus, meu irmão, minha irmã, você pode seguir em frente sem medo algum. Na verdade, uma pessoa só consegue realizar alguma coisa de valor a partir de um sonho. Você consegue só reconstruir alguma coisa se o sonho de Deus estiver na sua vida, no seu coração. Há muito tempo atrás eu li uma história, eu já até contei essa ilustração aqui, mas ela cabe muito bem aqui nesse momento, sobre uma criança que perguntou a um pensador, e ela perguntou assim, qual é o tamanho do universo? E aquele pensador então respondeu, o universo tem um tamanho do seu mundo. E a criança então volta a perguntar, mas qual é o tamanho do meu mundo? E ele responde, o seu mundo tem um tamanho dos seus sonhos. Então se os seus sonhos são pequenos, a sua visão será pequena, as suas metas serão limitadas, os seus alvos também serão pequenos, a sua capacidade de suportar as tormentas da vida também será frágil. É a presença de sonhos, meus irmãos, que transforma pessoas, que dá ânimo, que motiva, mas a ausência deles, dos sonhos, também mantém as pessoas desmotivadas, paralisadas. Neemias, e você talvez lembre dessa história, ele venceu e mudou a história de Jerusalém, porque depois da inquietação ele sonhou. Ele teve um grande projeto porque ele sonhou. Todas as notícias de destruição que vieram sobre ele, na verdade, foram combustíveis para alimentar mais ainda esse seu sonho. Então por isso que ele diz, olha, nós vamos juntar pessoas, nós vamos levantar aqueles muros, nós vamos reconstruir aqueles portões, nós vamos restaurar Jerusalém. Então, que sonhos Deus tem colocado no seu coração? Que sonhos ficaram paralisados no passado, mas que precisam ser reavivados para alicerçar a sua fé? Que projetos hoje estão parados na sua vida? Que anseios Deus já colocou no seu coração, que precisam ser colocados em prática novamente? Mas, meu irmão, não permita, em hipótese alguma, que as adversidades desta vida tirem de você a capacidade de sonhar aquilo que Deus almeja para você e através de você também. O povo de Israel, voltando aqui no texto, eles estavam vivendo um tempo assim, um tempo sem sonhos. Estavam lá no cativeiro da Babilônia. Até que um dia Deus mudou a história daquele povo. Deus mudou a vida deles, Deus trouxe algo novo para eles. E por isso aqui no verso 12 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte, no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas deixa-me dizer uma coisa muito importante para você. Você não pode ser e nem viver tão pessimista ao ponto de achar que tudo vai dar errado na sua vida. Tem gente assim, muito pessimista, que acha que tudo vai dar errado. Acha que tudo que acontece de ruim acontece na vida deles, são negativas ao extremo. Sabe que uma mente negativa nunca vai produzir, meu irmão, uma vida positiva. Então, você quer viver uma vida de fé? Uma das primeiras coisas que você precisa fazer é voltar a sonhar. Mas também, a segunda lição que esse texto aqui nos traz, que para viver uma vida de fé, troque o medo e o choro pelo louvor. Olha só a parte 2 do verso 12. Diz assim, se você está com a Bíblia aberta, acompanha aí. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria.
Anteriormente eles estavam chorando porque eles estavam presos, estavam cativos. E agora eles trocam o choro e o medo pelo louvor, pela adoração. Sabe, meu irmão, às vezes as lutas e as adversidades causam esse choro. E talvez na sua vida, pelas lutas e pelas adversidades que você tem enfrentado hoje, você tenha perdido a capacidade de adorar, de louvar a Deus. Talvez a sua vida, ultimamente, tenha sido marcada pelo choro, pelo medo, pelo lamento, pelas frustrações, pelo desânimo, pelas decepções, pelas tristezas, pela falta de esperança, pela falta de motivação. Talvez até você esteja com o coração muito amargurado. Talvez sejam exatamente essas coisas que tenha ocupado a sua vida nesse tempo. No entanto, eu quero te dizer que o louvor, a adoração a Deus, lança fora todas essas questões, todas essas coisas. Quando você levanta e tem essa capacidade de levantar um altar de adoração a Deus, você começa a tirar do seu coração a tristeza. Você começa a tirar do seu coração a amargura. Você começa a tirar do seu coração o desânimo, as frustrações, as decepções, a falta de esperança, a falta de motivação. Essas coisas vão embora porque naquele lugar entrou o louvor, entrou a adoração. Domingo passou eu falei sobre a história do rei Josafá, contando um pouquinho daquela história, aquilo que aconteceu com o rei e com o seu povo. E se você estava aqui, você vai relembrar isso, que ele tinha diante dele um grande desafio. Um desafio humanamente impossível de sair vitorioso. Porque o exército dele, que ia guerrear, era muito menor que os outros 3 que vinham contra ele. E aí Deus fala uma coisa tremenda para aquele homem, naquele dia, através de um profeta, diz: essa batalha, Josafá, não é sua, mas é minha. E essa mesma palavra que Deus traz a você e a mim nesta noite também, essa batalha é de Deus. E depois que Deus tinha dito isso a ele, Deus disse que ele deveria enviar cantores para louvar a Deus na frente dos soldados. Uma estratégia, na verdade, de guerra meio estranha aos olhos militares, mas não estranhas aos olhos da fé. E quando Josafá fez isso e chegou lá no campo de batalha, aquela batalha já havia sido vencida, não por ele, não pelas suas armas, mas por Deus. Sabe, meus irmãos, é assim que Deus continua agindo. Eu não sei e não tenho uma explicação lógica para isso, mas eu tenho uma explicação da fé para isso, porque eu sei que é assim que funciona. Então, onde você deve se apegar? Aonde você deve se assegurar? É em Deus. Então, meu irmão, troque o seu choro, troque o seu lamento, troque o seu medo pelo louvor e pela adoração ao Senhor. Foi isso que esse povo fez. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de louvor ao nosso Deus. Mas também, outra lição aqui, que para viver essa vida de fé, manifeste publicamente a sua gratidão a Deus. Seja grato ao Senhor. Olha só o que dizem os versos 2, a parte B e o verso 3. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A gratidão daquele povo foi tanta, que extrapolou ali os limites de Jerusalém. As outras nações estavam percebendo a gratidão daquele povo. Então, seja grato a Deus. Mas faça isso não apenas internamente, no seu coração, mas faça isso publicamente. Anuncie. Deixe as pessoas que vivem ao seu redor saberem que você está com o coração grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Porque isso, além de impactar você, impacta também e proclama Jesus a outras pessoas. Então não esconda de forma nenhuma a sua gratidão. Porque se você esconder a sua gratidão, estará também impedindo outras pessoas de ver a glória e a grandeza de Deus. Então proclame, anuncie. Não guarde a gratidão somente no seu coração. Coloque nos seus lábios, coloque nas suas atitudes. Proclame em alto e bom som. Anuncie isso. Veja aqui o povo de Israel, como eles fizeram. Como ele fez aqui. Diz assim: até nas outras nações se dizia. Os outros povos comunicavam: olha, o Senhor fez coisas grandiosas por aquele povo. Porque eles viram o poder, eles viram o milagre que Deus havia feito por aquele povo. Meu irmão, minha irmã, proclame aquilo que Deus fez por você.
Anuncie aquilo que Deus fez por você. Diga em alto e bom som, através da sua boca, através das suas atitudes: o meu Deus fez isso, eu sou grato ao meu Deus. As pessoas à nossa volta precisam saber que existe um Deus grandioso, um Deus de milagre hoje também. E que Ele age na sua vida e através da sua vida. Então, se você quer viver pela fé, manifeste publicamente a sua gratidão a Deus. Mas também, meu irmão, para viver pela fé, creia que os lugares secos da sua vida serão transformados em mananciais. Os lugares secos, os lugares áridos da sua vida serão transformados em mananciais. Vai acontecer porque eu estou dizendo? Não. Vai acontecer porque é da Bíblia. É a palavra de Deus. O verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Então, se você quer alicerçar a sua vida e alinhar a sua vida com Deus para receber o novo dele e viver pela fé, você precisa crer que Deus tem poder para revigorar a sua vida e transformar os lugares secos da sua vida em mananciais. Você acha que você conhece essa história muito bem, porque você já leu e você já ouviu mensagens sobre esse texto falando sobre o Neguebe. O Neguebe ali era um deserto. E vez por outra, quando chovia, as águas ali invadiam, desciam ali os montes do sul da Palestina. E tomava conta daquele lugar, daquele vale, fazendo daquele vale um lindo manancial. Os lugares secos antigamente estavam dando lugar agora a um manancial. E começava então a brotar aquelas plantinhas em função das chuvas que desciam ali. E é isso que Deus faz comigo e com você também. Então as águas que desciam naquele deserto, aos poucos iam tomando conta daquele lugar. E ali ia formando então um jardim florido. E por onde aquelas águas passavam, o ambiente ia sendo transformado. Meu irmão, é isso que Deus faz com você também nessa noite. Há uma água de Deus descendo, sendo jorrada aqui nesta noite na sua vida. Que está trazendo mananciais e produzindo mananciais nas áreas áridas da sua vida. E essa água, meu irmão, está trazendo vida para os seus sonhos. Vida para o seu casamento. Esperança para a sua família. Essas águas também trazem esperança para os seus filhos. E traz também uma vida espiritual segura para a sua casa. Então, quando essa água passa, ela vai transformando. E onde há escassez, haverá abundância. Onde há tristeza, vai haver alegria. Onde há desânimo, há força. Onde há pessimismo, gera otimismo. Porque as águas de Deus vão descendo. E onde há frustração na sua vida, há vigor. Onde há mágoa, vai haver perdão. Onde há desavença, começa a haver harmonia. Onde há fracasso, começa a haver superação. Onde há guerra, há paz. Onde há rancor, há amor. E onde há sequidão, um manancial de águas vivas vão produzir vida em você. É isso que Deus quer proporcionar para você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Se apegue a isso, se aposse disso. Essa promessa é para você. Então se aposse dessa palavra profética para a sua vida. As águas de Deus estão descendo e criando nas áreas secas da sua vida mananciais. Mas também, meu irmão, para viver essa vida pela fé, prepare-se também para uma abundante colheita. Olha que coisa extraordinária a palavra de Deus nos traz aqui. O verso 5 e 6. Diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Então, se você quer alicerçar a sua vida também de fé, receber esse novo de Deus da sua vida, viver pela fé, você precisa preparar-se para essa grande colheita, para essa colheita abundante na sua vida. Deus promete aqui que todo aquele que semeia, ele colherá. Essa, na verdade, é uma lei espiritual. Aquele que semeia, vai colher. Mas o que nós precisamos fazer é semear. Não tem como você colher se você não semear. E a semeadura, ela tem uma dinâmica própria. Ela exige que nós saiamos do nosso lugar e começamos a andar e semear.
Isso fala de pagar um preço para alcançarmos essa fé e essa colheita abundante. Ou seja, fala de sair da acomodação para um tempo de oração, um tempo de compromisso real com Deus. Não pense que essa colheita abundante acontece e chegará até você se você ficar ali de braços cruzados. Não é assim. Essa colheita abundante chega sim na sua vida. Mas você tem que agir, você tem que fazer, você tem que descruzar os braços, você tem que semear. Essa colheita também, outra coisa interessante aqui, que essa colheita abundante aqui, ela precisa ser regada com lágrimas. Mas você semeia com lágrimas, a Bíblia diz que você colhe com alegria. E o salmista aqui, ele descobriu que quando nós olhamos para os nossos desertos, na perspectiva do Deus que restaura, as nossas lágrimas, a nossa dor e todo o nosso sofrimento tornam-se prenúncios de grandes bênçãos, de milagres na nossa vida. Então, por mais que doa, por mais que o choro insista, são as lágrimas, meu irmão, que vão regar esse solo e vão fazer a semente de fato germinar. Então, o que nós temos que fazer diante disso? Nós temos que orar e regar o solo das nossas orações com essas lágrimas. Porque são elas que anunciam um tempo de restauração e de abundante colheita. Eu li uma frase que ela encaixa perfeitamente nesse momento, diz assim: as grandes crises da vida são prenúncios de grandes milagres de Deus. Sabe o que eu entendo com essa frase, com esse texto aqui? Que se você está vivendo essa crise, se você está vivendo um problema difícil, essa crise, esse problema difícil é prenúncio de um milagre de Deus. Então regue essa crise com as suas lágrimas. E que essa colheita seja abundante. E que não falte na sua vida provisão. Que não falte na sua vida a ousadia. Que não falte a alegria. Que não falte na sua vida a fé para conquistar tudo aquilo que Deus fará chegar a você. Que a sua colheita de fato seja abundante. Que você veja os seus filhos servindo a Deus. Que você veja a sua família, o seu casamento restaurado. Que você veja, que você possa experimentar a sua empresa prosperando, o seu emprego sendo solidificado. Que você veja o seu ministério crescendo abundantemente. Que você veja também os seus relacionamentos quebrados, agora restaurados. Aqueles que estão namorando, que têm um namoro solidificado. Aqueles que precisam de uma profissão, que tem uma profissão resgatada. Que tem uma saúde fortalecida. Aquele que tem, e tem também as suas amizades também reconstruídas. Então que haja, meu irmão, abundância na sua casa. E que haja abundância na nossa casa, que haja abundância nesta igreja, que haja abundância no nosso estado e no nosso país. Tudo isso precisa de fato ser regado com as lágrimas. Então prepare-se, meu irmão. Se você quer viver uma vida de fé, prepare-se para uma grande colheita que Deus tem para a sua vida. Eu quero concluir essa palavra nessa noite, desafiando você a alimentar a sua própria vida dessa expectativa daquilo que Deus está fazendo e continuará fazendo e vai fazer na sua vida. E passar a viver essa vida pela fé. Porque quando nós não vivemos essa vida de fé, nós estamos vivendo na contramão daquilo que Deus tem para nós. Viver a vida de fé é a vida que Deus tem para cada um de nós. E aí nós vamos passar a experimentar tudo aquilo que Deus reservou para nós. O que eu entendo, meus irmãos, é que Deus está nos chamando para um grande momento e nos dando a cada um de nós uma grande oportunidade, que é viver pela fé. Mas para que essas coisas aconteçam de fato, nós precisamos, como eu disse hoje, a primeira coisa é voltar a sonhar. A segunda é trocar o medo, é trocar o lamento, trocar o choro pelo louvor e pela adoração a Deus. Depois, manifestar publicamente a nossa gratidão. Proclamar a gratidão a outras pessoas. Para que outras pessoas vejam o Deus grandioso que nós servimos.
Depois também crer que os lugares secos, que os lugares áridos da nossa vida serão transformados em mananciais em função das águas que descem do trono de Deus. E por fim, nos preparar para essa colheita abundante, regando essa colheita com as nossas lágrimas. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe a sua profissão, que Deus derrame da graça dele na sua casa, que você possa perceber, ver os seus filhos crescendo na presença de Deus. Eu queria orar mais uma vez com você. Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar, na sequência nós vamos cantar essa canção que nós já cantamos. Creio que tu és a cura. Deus cura não apenas o nosso físico, mas Deus cura as doenças emocionais, as doenças espirituais. Deus cura todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Agradecer ao Senhor por essa celebração, pelas canções, ó Deus, que o Senhor deu a oportunidade de cantarmos. Agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Muito obrigado. Porque a palavra, mais uma vez, falou: o meu coração certamente é o coração de muitos aqui. E que essa palavra, Deus, não fique apenas nos nossos corações, mas que elas possam produzir através de nós, alcançando outras pessoas